Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Eu sou o Johnny Darts e dessa vez vamos aprender a ferramenta Trello. Bom, vamos primeiro chegar no site da ferramenta. Então temos aqui, você vê aqui vários anúncios de concorrentes do Trello, mas a ferramenta que a gente vai trabalhar é essa daqui, com esse símbolo aqui. E o site dela é trello.com. Então aqui nessa tela inicial do Trello, a gente tem aqui várias informações, Se deslizar um pouco aqui, você vê alguma apresentação inicial que ele traz, Isso aqui a gente vai voltar a falar disso aqui na parte prática. E aqui temos também uma parte importante, que é disponível para iOS, e para o Android, pela Google Play. E aqui ele demonstra também várias empresas que utilizam o Trello para gerenciar suas tarefas. Então é isso, pessoal. O Trello é um gerenciador de tarefas que é muito fácil, ele trabalha de uma forma muito visualmente fácil para as pessoas. E aqui na tela inicial a gente tem duas opções, que é fazer login, se você já possui um cadastro, ou se você não tem um login, você pode se cadastrar aqui no cadastro no Trello, é grátis. Então a gente vai se cadastrar aqui. Você vê aqui que é muito simples de se cadastrar, se ele só pede um nome aqui, nome e senha. A gente vai colocar aqui. Vamos colocando. Então a senha aqui, olha, já fala. Isso não é endereço de e-mail, eu errei aqui, bom observar. Então botar aqui meu e-mail. Esse e-mail aqui não precisa ser necessariamente o e-mail do Google. É importante frisar isso aqui, Vou usar aqui o meu e-mail institucional, que o outro já possui um cadastro no Trello. Então aqui botando a senha, tá? Eu aceito aqui e a gente cria a conta. Você viu que é muito simples criar a conta, E aqui ele já traz a tela de boas-vindas, que é esse quadro aqui. Nessa tela inicial, a gente tem o seguinte: a gente pode navegar pelos quadros com esse botão aqui, que é essa tela aqui que a gente está. Se você tiver em algum outro quadro que você já clicou, você pode voltar para outros quadros por meio dessa abinha aqui. Aqui você pode pesquisar alguma coisa dentro dos seus quadros, alguma tarefa, alguma coisa assim. Aqui você vai para a tela inicial, que é essa. E aqui a gente tem a opção mais. Nessa opção, a gente pode criar um quadro, criar um time ou criar um time business. Bom, o time business é para quem tem a versão paga do Trello. A gente vai trabalhar com essas duas aqui, que são as versões grátis. E aqui a gente tem as informações e aqui as notificações. Essas notificações funcionam basicamente como são as notificações do Facebook. E aqui a gente tem nossa conta aqui, Onde você pode editar seu perfil, botar uma fotinha, algo assim. Trocar o idioma. Geralmente o idioma vem no que você está trabalhando, Que no caso é o português. Mas pode vir em inglês, então para alterar seria aqui. Pronto, primeiramente a gente tem que explicar o conceito do que é um time, o que é um quadro e o que é um time business. O time business é o time, só que é um time com alguns adjetivos a mais, Bom, funciona assim. Primeiramente a gente tem aqui que a gente não tem nenhum time, E a gente tem os quadros pessoais. Esses quadros pessoais são os quadros que não estão vinculados a nenhum time, Ou os quadros que você foi adicionado. Eles vão aparecer aqui. Então aqui a gente vai criar um time, criar um time aqui acadêmico. Pronto, criar um time. A gente pode colocar uma descrição, isso é opcional. Pronto, a gente criou o time. Aí a gente tem a tela da edição do time, Você pode editar o perfil, pode colocar uma foto. Vou colocar uma foto aqui só para vocês verem. Colocar uma foto qualquer aqui. Vou botar essa daqui mesmo. Pronto. Carregou aqui. Então aqui a gente tem aqui os quadros, Você pode criar um quadro para esse time. Você pode adicionar membros a esse time. No caso já tem eu aqui, O dono o administrador que criou. No caso aqui eu posso adicionar outra pessoa. Eu vou adicionar minha outra conta.
que é a conta do Gmail. No caso, eu já tenho um perfil com ela, né? Ah, não, cliquei no lugar errado. Desculpas. Aqui. Adicionar por nome ou e-mail. No caso, eu vou adicionar por e-mail. Aqui, você vê que ele já carregou aqui, né? Já entendeu que existe um usuário com esse nome. Então aqui eu adicionei. No caso aqui ele fica esperando essa pessoa aqui aceitar, né? No caso essa conta aceitar o convite. Então aqui a gente tem outras configurações também, né? Que dessa parte aqui é importante só analisar esse aqui, né? Se o perfil é particular, se o time é particular. E se ele for público, você pode convidar as pessoas por meio de um link, né? E aí elas não precisariam ter essa burocracia de aceitar e de convidar. Você só compartilharia o link e ela estaria dentro. E aqui a gente tem outra opção também, que é de vincular o time do Slack. Como vocês viram anteriormente, o Slack é poderosíssimo também para comunicação e gerenciamento, né? Então você pode vincular as duas e ter o melhor. E aqui a questão do Business Class, que é só para ativar algumas outras vantagens. Então aqui a gente vai para o que interessa, né? Que a gente vai criar um quadro aqui para esse time. Criar um quadro aqui. No quadro entenda o seguinte: o time vai ser a sua equipe, né? Deixa eu criar aqui e explicar fora, peraí. Projeto A. Pronto, a gente cria aqui. Vou voltar aqui para a tela inicial para explicar o seguinte: o time vai ser mais ou menos sua equipe, né? Vai ser seu escritório, sua equipe de escola, da universidade. E aqui os quadros vão ser os seus projetos. Então, é basicamente essa a ideia. No caso aqui, geralmente as pessoas podem usar isso também para gerenciamento pessoal. Vou criar aqui também um pessoal. Acho que eu criei no time... Não, eu criei fora. Pronto, eu criei um time pessoal, né? Então aqui eu criar um quadro aqui, também pessoal, né? Acho que isso não importa muito. Eu poderia criar isso nos meus quadros. Muito bem. Então aqui, lembrando se a gente pode navegar por aqui, né? Quadros recentes, pela equipe aqui. Eu vou voltar para esse quadro. Ó, aqui é interessante observar que ele já trouxe criado 3 cartões. Esse aqui é chamado de cartão. Então, nesses cartões que ele já tem criado aqui, ele criou o a fazer, o em andamento e o concluído. Esses cartões é importante observar o seguinte. Só abrindo um parênteses aqui, a gente pode trocar o fundo desse quadro por qualquer outra cor, né? E aqui a gente pode trocar também por alguma outra foto, né? Se for do interesse aí, né? Ó, Alexandre Rose. Uma foto interessante aí. Bom, e a outra coisa interessante de observar aqui é que tem um histórico aqui de quem fez o quê, do que tem sido feito e há quanto tempo foi feito, né? No caso, o momento. Então aqui ele tem aqui dizendo, ó, Johnny Darts alterou o plano de fundo do quadro, Johnny adicionou o quadro, Johnny criou esse quadro. Então aqui vamos aqui, né? Aqui ele já nota aqui que é free, né? A conta é free, nenhum problema com isso. A gente vai criar uma tarefa aqui, né? A tarefa é o seguinte: finalizar artigo. Vamos criar um outro aqui, resumo expandido. Resumo expandido. Vou criar não, vou criar só aqui mesmo. Bom, aqui eu acho que já é o suficiente. Então aqui a gente tem a tarefa, né? É importante notar aqui também o seguinte: a gente pode trafegar as tarefas, né? No caso assim, eu tenho essas 2 tarefas para fazer. Aí, eu já comecei a fazer essa tarefa. Eu vou e arrasto aqui. Arrasto essa daqui também. Aí, quando eu terminar, arrasto aqui também. Isso é interessante e é o que cativa as pessoas no Trello, essa facilidade de visualização. Você consegue ver facilmente o que você tem feito, o que falta fazer, etc. Então, aqui voltando aqui para essas opções do quadro,
a gente tem aqui esses power-ups, que são adjetivos não, adicionais à performance do Trello, né? Caso está demorando um pouco para carregar aqui, né? Pronto, carregou. São outras ferramentas que você pode vincular para ter um melhor proveito, né? Então você tem aqui várias ferramentas. A ferramenta Trello, na versão gratuita, deve ter um limite para um número máximo de ferramentas, mas geralmente você não usa essas ferramentas. Mas fica aí um adicional, né? Tem aqui a Dropbox, que é uma ferramenta interessante também, que a gente vai ver mais à frente no curso. Você pode estar vinculando. Pronto. Vou fechar essa parte aqui do histórico. Então aqui voltando aqui para a tarefa. Quando você clica na tarefa, você abre essa janelinha aqui, onde você pode fazer o seguinte, você pode adicionar mais informações à tarefa, né? Tipo, aqui eu vou dizer artigo para o evento, escrevi errado aqui, evento Cobenge 2018. Pronto. Aí você salva que ele já tem a descrição, as pessoas podem escrever comentários, né? Alguma dúvida que tiver, vai e coloca aqui. E você também pode delegar essa tarefa a uma outra pessoa. No caso, como minha outra conta eu não aceitei ainda, que só aparece essa conta que eu estou agora. Aqui eu vou delegar a mim mesmo, só para vocês verem. Pronto. Aqui ele já mostrou aqui, né, que tem um membro vinculado a essa tarefa. E como eu sou um membro, aparece esse certinho aqui, que significa que eu assinei esse cartão. O que significa isso? Significa que quando houver uma alteração aqui, alguém comentar ou mudar a descrição, será enviado um e-mail para mim, no e-mail que eu cadastrei, né? Indicando a mudança, né? E aqui a gente tem opções de ações, né? Que seria mover, que é o que a gente faz aqui. Aqui, né? Que seria isso aqui. Ou copiar, que é copiar o cartão. E arquivar, que seria meio que o deletar, né? Só que ele não deleta. Que é interessante deixar o histórico das coisas. Bom, aqui a gente tem etiquetas. Você pode mudar a cor dessa tarefa. No caso aqui eu cliquei em duas. Vou deixar aqui verde e amarelo. Também tem a opção de checklist. Você pode aqui adicionar um checklist às suas tarefas, onde você vai colocar os que seriam os passo a passo, né? Então aqui eu vou botar introdução, desenvolvimento, resultados e conclusão. Seriam os passos para eu concluir a tarefa, finalizar o artigo, não é isso? Pronto. Aqui agora eu tenho esse checklist aqui. Se a gente clicar fora aqui, né, ele já mostra um percentual aqui, né? Então se eu clicar fora aqui, eu vou ter a seguinte informação aqui, ó. Tem essas duas etiquetas, né, que são essas duas coresinhas na tarefa. Aqui mostra o símbolo do checklist, que seria quanto de tarefas que você já cumpriu, né? No caso aqui está 0 de 4. Aqui tem uma descrição, você pode clicar aqui, no caso abre a descrição mesmo. E aqui tem indicando que você assinou esse cartão. E aqui mostra a quem está atribuída essa tarefa. Aqui voltando, a gente pode clicar aqui, né? Pronto, aqui já mostra que eu concluí 25% da tarefa, né? E aí quando eu concluir ele fica verdinho, 100%. E pronto, eu vou adicionar um comentário aqui também que é para vocês verem. Pronto. Aqui fora a gente tem a visualização, né, que essa tarefa teve todos os seus passos concluídos. E tem um comentário aqui. Então a gente, já que a gente concluiu, né, a gente traz ela para a parte de concluído. Esse esquema de a fazer em andamento e concluído é um esquema padrão que o Trello traz. Mas no caso você pode criar outros cartões, né, a seu gosto, né? Então aqui fica a seu critério como você vai organizar a sua mesa de trabalho, digamos assim.
Ele deixa isso livre para você. Aqui a gente também tem a opção, né? Quando eu clico aqui, de adicionar um arquivo. Então, a gente pode ter a opção aqui também de adicionar do computador, do próprio Trello, do Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive. Essas 5 opções aqui, no caso, vão pegar o link e redirecionar para aqui. Então isso aqui poupa o que seria o upload, né? E nessa opção do computador você tem o upload. E aí entra a diferença do Trello grátis para o Trello pago, né? Porque tem um limite de tamanho máximo de arquivo que você pode estar enviando para a tarefa. Vai adicionar uma imagem aqui, né? Vai adicionar, cara, não. Adicionar essa daqui mesmo, a mesma foto que eu coloquei no time. Pronto, aqui ele mostra, né, que já concluiu. Interessante também é que quando você adiciona uma imagem, que foi o nosso caso aqui, ele automaticamente já coloca essa imagem na capa da tarefa. Aqui se você vê, né, ele ficou aqui a tarefa com a capinha da imagem. Bom, então é isso, pessoal. É isso que eu tenho para mostrar de Trello. Concluam a tarefa para conseguir o certificado do curso. E é isso.